Vou explicar o porquê de cada um deles, os benefícios de cada um deles e também alguns detalhes muito importantes que são cruciais de você entender na hora da preparação e para você também não achar que tudo que você encontra na internet é uma pílula mágica. Provavelmente você já viu essa receita de sal dourado com algumas variações em algum outro canto da internet, mas o que eu quero te mostrar aqui é, primeiro, eu vou te convencer da importância de alimentos coloridos na alimentação. Você vai entender por que eles precisam ser coloridos e por que o fato deles serem coloridos deixa com que eles sejam importantes para a sua saúde, para o seu organismo. Segundo, você vai entender que o processamento desses alimentos vai fazer com que as substâncias que eu vou citar aqui, elas acabem se perdendo ou se modificando, ou a sua ação seja perdida e não muito absorvida no corpo. É preciso levar isso em consideração na hora de usar esses alimentos no preparo das comidas. Eles não são equivalentes a uma fórmula manipulada em cápsula que é concentrada, isolada e purificada. Também não são equivalentes e não substituem um medicamento, mas o fato de nós colocarmos eles na nossa alimentação faz com que isso seja um plus, seja um a mais, para que a gente enriqueça a nossa alimentação com moléculas, com substâncias químicas que são muito benéficas para a sua saúde. Então vamos começar aqui fazendo uma apresentação. Primeiro, o tipo de sal. Eu falei que é um sal dourado. Por que eu coloquei o sal? O sal, ele vai ter, óbvio, a função de salgar a nossa comida. Mas além da função de salgar a comida, por que o sal é importante? O sal nada mais é do que cloreto de sódio. E o sal é extraído dos oceanos, da água salgada que se evapora. Há muitos processos de conseguir isso, mas em geral é assim. Só que existem vários tipos de sal, certo? Então qual é a diferença, por exemplo, do sal refinado para esses outros tipos de sal que eu escolhi aqui? Acontece que, lembra que eu falei no processo? No processo em que aquela substância, aquele produto é obtido, várias substâncias vão sendo perdidas. Quanto mais refinado aquele alimento for, mais coisa significa que você perdeu no processo. Então a gente já vai chegar aqui à conclusão de que toda vez, mas não todas as vezes, mas a gente vai chegar à conclusão de que geralmente, quando a gente tem um alimento cujo nome tem refinado, tem alguma coisa no rótulo que é refinado, significa muito provavelmente que ele perdeu substâncias no processo. De certa forma, ele é quimicamente mais pobre, porque ele é refinado, ele é mais concentrado. Como isso se aplica ao sal? O sal de cozinha refinado, ele passou por uma purificação em que eu tenho uma grande concentração somente de cloreto de sódio, NaCl. Outros minerais que ele poderia ter ali junto com ele, porque lembra que ele foi tirado da água do mar. E na água do mar a gente não tem só cloreto de sódio, a gente tem outros minerais ali naquela água. Esse processo ele perdeu. Então esse sal refinado significa nada mais do que ele vai ter menos minerais, que a gente chama de minerais traço, do que outros. Agora, o sal marinho integral, a diferença é que ele é um sal, também é cloreto de sódio. A diferença é que ele vai ter uma concentração maior de outros minerais, como por exemplo o magnésio, potássio, que não foram tão perdidos, não foram tão retirados no processo de produção dele. Outro sal também que é muito indicado, mas assim não tem tanta diferença, é o sal rosa, também chamado de sal do Himalaia. Primeira informação, por que ele é rosa? Porque ele tem uma concentração maior de óxido de ferro, que deixa ele com essa cor mais de enferrujado, né? Então uma cor mais rosada. A diferença também é que ele tem um pouco mais de variedade de minerais do que esse daqui. Ou seja, os minerais traço que ele vai ter são bem maiores do que esse, que são bem maiores do que o sal refinado. Dependendo do tipo de marca, dependendo de onde realmente vem a origem desse sal do Himalaia, né? Ele pode chegar a conter até uns 80 tipos de minerais diferentes. Por isso ele é muito indicado. Então nós vamos usar o sal marinho como base, vou colocar aqui. Vamos usar o sal marinho como base e o sal rosa também como a base. Essa daqui vai ser a base do nosso sal dourado.